Olá, família, né? Eu sou a Lana, do canal Sobrenatural. Gente, ontem eu recebi um comentário no meu canal sobre aquela investigação que eu fiz lá em Cotijuba, Presídio. no presídio de Cotijuba, né? Há 2 semanas atrás. Vocês lembram, quem assistiu o vídeo, lembra que eu fiz numa cozinha. Na hora que eu estava conversando com o espírito, o outro espírito pegou na minha camisa, né? E puxou a minha blusa por trás e falou o nome dele. No entanto, eu dei preferência para ele e deixei o espírito que estava me trazendo do banheiro, que era o seu Geraldo, não é isso? Isso. O seu Geraldo era um vidente que curava as crianças, benzia. Mas é só que eu voltei a falar com um espírito que chamava Teodorico, não é isso? Teodorico, ele relatou que ele trabalhou lá, que ele foi um policial, que ele contou a história dele, inclusive ele contou até a data, né, que ele faleceu, de onde saiu o corpo dele e tudo mais. E, no entanto, ele falou bem comigo, inclusive ele até se manifestou para mim, eu vi ele, um cabelinho branco e tudo mais, ele disse que faleceu com 82 anos. Só que ontem entrou, né, uma moça dizendo que era sobrinha da esposa dele, né? Eu não lembro o nome dela, eu li lá o comentário, e ela falou que era tio dela, né, gente, que é sobrinho da mulher, né? O tio dela era uma pessoa muito boa, né? Ele realmente trabalhou lá no presídio, ela me confirmou, ele foi diretor do presídio. Ele trabalhou um tempo lá, ele era atendente, só que ela me falou que ele era uma pessoa muito boa, era um bom pai, um bom avô, um bom tio, que os presos gostavam muito dele, inclusive jogavam bola, ele era uma pessoa tão boa que ele dava chuteira, né, dava camisa, né, de futebol, essas coisas todas, né. Então, eu fico feliz, né, porque um membro da família falou bem do seu ente querido. É tão bom, né, quando a gente tem um ente querido que fez o bem, a família relembra que a pessoa fazia o bem para si, né. Eu fiquei feliz com o comentário dela, inclusive ela foi educada, conversou comigo, tudo mais, que o tio dela foi uma excelente pessoa, que ele gostava de ler, ele era inteligente. Tanto, gente, que eu quero falar para vocês que eu nunca vi esse homem. E outra, eu não sou daqui de Belém, eu sou do oeste do Pará, né? Nunca vi esse homem, eu não sabia nem que ele era radialista, que ele era tenente, quanto mais o presídio, né? Que quando esse presídio fechou, nem gente eu era, não era nem nascida. Então, eu fui para lá me comunicar e eu passei a me comunicar com ele. Eu não conhecia ele que veio se comunicar comigo, como vocês já viram o vídeo, né? Ele que se manifestou, ele que pediu para se comunicar comigo. Eu não chamei ele para se comunicar comigo, foi ele que quis relatar, confessar o que ele fez. Para né? o espírito poder subir, que o pessoal que entendam. Tem que confessar. E tem que confessar né? os pecados. Exatamente. Então, quando eu falei para ele, o que é que você está fazendo aqui? Ele relatou. Ele relatou até de onde o corpo dele saiu, né? Gente, então, foi o espírito que veio à minha procura. Eu não fui atrás do espírito, saber da vida dele. Foi ele que se comunicou comigo. Eu quero que vocês entendam que foi o espírito que veio à minha procura, tá? Então, eu fico feliz, né? Porque a família falou que ele era uma boa pessoa. Eu fico muito feliz de coração. Agora, eu vou falar do meu outro lado espiritual, né? Tá, o meu lado espiritual agora que eu vou falar é assim, gente, eu sou espírita desde 3 anos. Eu vejo, eu converso com o espírito, eles vêm me pedir ajuda, comunicação. Os espíritos, para vocês verem, eles vão na minha casa me pedir ajuda. E eu vou lá, porque o meu dom é esse, ajudar meus espíritos, ajudar meus irmãos que estão ali precisando da ajuda. Quando eu falei que eu ia lá no presídio, né, com a minha equipe, eu já tinha ido em Cotijuba, foi a segunda vez que eu ia me comunicar lá com meus irmãos que estavam precisando de ajuda. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar o diretor do presídio. Gente, eu nunca imaginei que aquele senhor era o diretor do presídio. Eu jamais, até porque quando isso tudo aconteceu, nem gente eu era ainda, né? E outra, a espiritualidade, ela acontece assim, a gente estuda 100 anos, mas nunca a gente vai saber definitivamente como acontece a nossa espiritualidade. Só vamos saber definitivamente quando nós desencarnarmos, não é isso, gente? Então, tá,
A gente não sabe o passado, o que aconteceu lá, né? Quando nós desencarnamos, o que vai acontecer? Nós vamos para um julgamento, né? Espírito já veio me falar que assim como tem um julgamento na Terra, lá na outra vida tem também, entendeu? Os espíritos vão ser julgados para depois, é como se fosse uma audiência de custódia, né? Tem um advogado, tem um preso e tem um juiz. Se ele não tiver muita coisa errada, o juiz vai soltar ele, né? Se ele tiver, ele vai para o presídio. E assim que acontece, gente, na espiritualidade. A espiritualidade, ela acontece assim, entendeu? Então a gente não sabe o que foi que aconteceu com esse espírito, né? Eu nem quero saber também, né? Meu anjo se manifestou para mim, né, no quarto, falando, e eu prefiro nem comentar sobre isso, né? Então, é esse comentário que eu quero falar para vocês, meus amigos, meus inscritos que estão me acompanhando, sobre o vídeo que eu fiz lá no presídio. Eu quero que vocês entendam. Agora eu vou pedir para o meu anjo, né, sobre esse comentário, né, que teve lá no meu canal, né, e eu quero que ele fale alguma coisa para mim sobre isso, tá? Eu quero que ele fale, vocês gravando, que ele fale para mim alguma coisa. Meu anjo, com toda a luz do seu... Com toda a luz que Deus lhe deu, a sua espada azul, venha e me comunique. Por favor, se você puder se comunicar comigo, me falar sobre esse comentário que teve. Me fale, o que é que você me diz? Né? Estou aqui para lhe ouvir, né? Teve um comentário, você sabe do comentário que eu li ontem, né? E eu estou comentando. Entendi. Não há perdão na tortura. É só isso que você tem que me falar? Aí, né, gente? Obrigada, meu anjo. Obrigada, Deus. Obrigada, meu anjo. Obrigada. Não há perdão na tortura. Fala 3 palavras, né? Ele não fala mais de 4 palavras. Às vezes pode até falar, mas é 3 palavras. Você tem que entender o que ele fala. Quando eu pedi para ele comentar sobre esse assunto, ele só falou, a tortura não tem perdão, né? Então é isso, né? Eu peço desculpa aí, né, para a família, mas foi isso que eu entendi, tá bom? Obrigada, família.